Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcios. Hoje nós vamos falar sobre algo que está revolucionando o mercado, revolucionando as empresas, é a inteligência artificial, e nada melhor do que um especialista, um estrategista, um estudioso sobre automações e inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Eduardo. Prazer estar aqui na Tramontana, no Tramotalks, compartilhar um pouquinho do que a gente está vivendo nesse mercado aí. Prazer é meu, Henrique. Já de partida, tu é meu amigo, eu te conheço muito bem, sei que tu é um estudioso, sei que tu leva a luz para onde tu vai, mas conta pra galera que vai nos assistir um pouco mais sobre quem é Henrique e como ele chegou nesse universo de inteligência artificial. Uma boa pergunta já, você já começa com a responsa, né? Então, cara, eu vou dar um passinho um pouco atrás, assim, contar um pouco da minha trajetória. Sou formado em tecnologia, sempre fui um cara mais nerd, assim, podemos dizer, aquela estudioso no colégio, gostava de computador, ficava horas jogando. Então, né, se o filho joga, incentiva a ficar na tecnologia, né? Eu era aquele que ficava horas e horas jogando, mas também buscava conteúdo de tecnologia. E quando chegou o momento de decidir profissão, assim, sabe, aquela saída da escola, fui para técnico em informática, me formei em TI na faculdade, e aí comecei a empreender, comecei a conhecer o mundo dos negócios. Fui para a área de entender sobre vendas também, porque eu trabalhei em empresas que prestavam gestão, consultorias de gestão, de processos. E aí, com toda essa trajetória, sempre implantando sistemas, desenvolvendo sistemas, ficou anos e anos e anos, rodei por empresas de marketing também, trabalhando, né, com consultorias. E aí agora, de uns anos para cá, com o advento da inteligência artificial, com a aceleração de automações de processos, acabei olhando para esse boom que está acontecendo agora, depois que surgiu o ChatGPT, que muita gente usa aí, que eu sei. Acabei olhando, não, preciso estudar, me aprofundar nesse negócio, e foi aí que eu decidi focar. Na verdade, sempre teve impregnado junto contigo esse lado mais tecnológico, esse lado do que a tecnologia pode fazer por nós, essa inteligência toda. Sim. Eu achei que eu te conheço faz algum tempo, mas não te conhecia sobre o que tu fazia antes. Eu achei que era até algo que estava surgindo por agora para ti. Não. Mas, na verdade, já vem de tempo. Estava meio incubado, assim, sabe? Teve Sim. essa trajetória de tecnologia, de formação acadêmica, profissional também. Cara, passei por implantação de sistema, por desenvolvimento de sistema, teste de softwares, me especializei, trabalhei um bom tempo com isso. E aí, como eu acabei trabalhando com empresas na área de qualidade e gestão, acabei entendendo sobre processos. Hoje, linka, dá essa sinergia de automatizar processos, né? Então, tenho a visão de processual dos negócios, e sempre tive um lado mais comunicativo. Então, apesar de eu ter essa trajetória nerd, podemos dizer assim, eu sempre fui o cara que conseguia comunicar com o negócio, com o empresário, entender uma necessidade, levantar requisitos e largar na mesa para os programadores desenvolver uma solução realmente eficaz. E aí, né, passado anos aí, não vamos estender muito nesse detalhe, estamos aí nessa área. E esse é um grande desafio que se tem, né? Por exemplo, lá na nossa empresa, se tem esse desafio, assim, o marketing e o comercial, como que se comunica. Nossa. E como se faz para isso ser eficiente. Então, é esse cara que consegue ligar as duas pontas, tendo a percepção de uma área comercial e de vendas. Sim. E a percepção de um programador de automação, estrategista e inteligência artificial. Um cara que consegue falar um pouco das duas linguagens para fazer o meio de campo, como se fosse o camisa 10 do time ali, para receber a bola no meio de campo e jogar para atacante, distribuir, sabe? E como é que foi assim, esse estalo que tu teve? Assim, tu sempre teve esse lado aguçado sobre tecnologia, sobre tudo que envolve a tecnologia, e como que foi conectar isso com uma visão de negócios que agora tu leva cada vez mais para frente, como profissão também? Cara, eu comecei a realmente... A primeira automação foi por conta de necessidade de um negócio. Eu tinha um comércio, e aí a gente começou a investir em tráfego pago, né? Começou a gerar leads para nós, né? Começamos a ter resultados, e aí começou a gargalar o atendimento, né? Começamos a receber leads no WhatsApp, né? Pelo site também, mas muito pelo WhatsApp, e a gente começou a gargalar o atendimento. Eu pensei, cara, como é que eu posso automatizar isso aqui? Daí eu comecei com uma respostinha prontinha ali, uma resposta automática, tipo assim, meu atendente vai vir te responder e tal. Sim. Só isso o cliente já fica muito satisfeito, dizer, opa, viram minha mensagem,
não vou ficar aqui muito tempo ansioso, esperando por alguém me atender. Só isso já deixa o cliente mais tranquilo. Então, a gente começou assim, depois comecei a mapear o comportamento do meu cliente, e aí que entra uma coisa muito importante, a gente entender o que a gente está vendendo, para quem a gente está vendendo ou ofertando, seja o produto ou serviço, e poder mapear o comportamento desse cliente, o comportamento daquele teu ICP, né, o teu cliente ideal, para tu poder mapear respostas automatizadas. E hoje, lógico, tem a inteligência artificial que ajuda muito nesse processo, mas quando eu comecei, a gente mapeava 100% do que a gente identificava de respostas automatizadas para facilitar o dia a dia. E a gente vai entrar nessa loucura toda que a inteligência artificial faz hoje em dia, tá? Aqui nos nossos tópicos nós vamos falar sobre isso, mas é legal tu ter falado sobre esse primeiro ponto de contato, né? Porque a gente estuda sobre vendas e a gente sabe que esse primeiro contato com o cliente em menos de 5 minutos, nem que seja uma resposta, já vamos te atender, uma resposta básica, aumenta o índice de conversão gigantescamente. Né? Então é muito importante que quando o cliente ele seja recebido através de uma campanha que se fez do Google, uma campanha que se fez no Instagram, qual campanha que seja, quando ele entra em contato, não pode ser um lead desperdiçado que fica aguardando contato 1, 2, 3 horas, porque à medida que o tempo vai passando, a chance dele fechar é menor. Quando tu consegue programar essa inteligência... E aumenta a chance de fechar com concorrente, tá? Hoje em dia a inteligência da Meta, que é onde você, ou no Google, onde você faz o seu tráfego, cara, mas vou dar o exemplo da Meta, que é o que já aconteceu comigo, e provavelmente deve estar acontecido com você que já está ouvindo esse podcast e está mexendo no Instagram. Você procura um produto ou se interessa por determinado anúncio, você interage, engaja de alguma maneira. Cara, se você chamar no WhatsApp dizendo, estou interessado, quero mais informações, e não te responderam rápido, ou às vezes até se te responderam mesmo, quando tu desliza o dedo ou tu volta para a tela do Instagram, em questão de segundos tu recebe o anúncio de um concorrente. E se o concorrente te atender melhor, mais rápido... E é impressionante. Eu, por exemplo, como consumidor, coloco lá no Google sobre uma pesquisa que eu estou buscando fazer. Compra de bicicleta. Tô viajando aqui. Sim. Eu não abro um único site. Eu vou comprar a bicicleta, o Google vai listar, eu vou abrindo várias abas. Vai navegando. 4, 5, 6 abas e faço contato com as 6 ao mesmo tempo, como consumidor. Quem me responder primeiro e me responder melhor, eu já vou eliminando as outras abas e já era ali que eu tô preso. Então, acaba fazendo um diferencial muito grande, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora, uma pergunta até um pouco curiosa, assim, porque tu falou assim, entrou no site, qualquer lugar que se navega... o algoritmo tá te rastreando e tá te acompanhando. Então, te acompanhando. Não tem mais como fugir. Mas o que tu acha, cara? Porque a gente às vezes brinca e eu quero saber a tua percepção. Bem boba, assim, a minha pergunta, tá? Fala. Às vezes a gente não precisa digitar o negócio. Às vezes a gente fala um negócio e já tá aparecendo. Que doideira é essa? Não, com certeza. Cara, compartilhar um fato, tá? Em 2018 eu fui num evento de tecnologia e teve um palestrante de direito digital, e ele estava mostrando, ele perguntou assim para a plateia se alguém sabia que a gente estava sendo monitorado e tal, que o Google monitorava as nossas conversas, e obviamente as pessoas sempre suspeitavam, e até hoje, como a tua pergunta mostra, a gente apenas suspeita que... Mas em 2018 ele abriu a tela do celular dele e botou no microfone uma sequência de áudios de um histórico do Google lá, onde ficava gravando, inclusive detalhes de minutos atrás, durante o evento, quando batia um gatilho de uma palavra-chave que tinha algum anunciante pagando por aquele gatilho, o Google começava a gravar e gerava um histórico das tuas conversas interessantes para algum anunciante. Então, indo direto ao ponto, sim, acontece. Fica falando aí, tramontana no celular, vai receber alguma coisa, cara. Ou consórcio, vai receber alguma coisa. E a galera tem que estar pronta. E o que tu vê hoje no mercado pensando em automação? Quais os movimentos que tu verem acontecendo em relação a isto? Cara, o que é mais contemporâneo agora, né, primeiro semestre de 2025, é nítido que as pessoas tá tendo um certo hypezinho em automação, mas isso é bom. As pessoas estão começando a olhar muito para automatizar, como eu comecei lá, o WhatsApp, né, o atendimento. Hoje a Meta mostra para nós que 98% dos telefones brasileiros têm um WhatsApp instalado.
sabe? Então, tem alguns dados, não lembro percentuais aqui para não estar mentindo nem nada, mas tem percentuais elevados de pessoas que afirmam que preferem fazer negócios ou compram de empresas, adquirem serviços e produtos através do WhatsApp. Então, as empresas que fazem anúncios principalmente as que fazem anúncios, porque isso já demonstra uma certa tendência empreendedora no sentido do digital, né, de olhar para esses processos, estão começando a automatizar o atendimento. Então, cara, assim como eu comecei, eu vejo, existe uma demanda muito alta de empresas querendo automatizar esses atendimentos. E aí, a partir desse atendimento, eu estou vendo um grande crescimento na utilização de CRMs também, que são sistemas para fazer um gerenciamento de relacionamento profissional com o cliente. Muitas empresas que não davam bola para isso era assunto só de mega corporações, né? CRM era algo super cabuloso, podemos dizer assim. Hoje em dia, as empresas estão começando a olhar mais para isso. Tem soluções de CRM mais acessíveis para o mercado, e aí as empresas estão tratando melhor os clientes que elas estão adquirindo através de anúncio, através de ações de marketing. Então, eu estou vendo uma porta de entrada muito grande em automação para processos de marketing, né? Então, não a gente vê tanto agências de marketing que estão começando a prestar esse serviço, então vejo que é uma tendência, além de outros processos, é claro. Né? Sim. Eu observo que vendas, ser vendedor, à medida que os anos vão passando, se torna uma profissão e o vendedor ele tem se tornado cada vez mais profissional de vendas. Sim. Que aí vem... E ele precisa ter as ferramentas, ele precisa ter um CRM, ele precisa ter um suporte de atendimento, que daí a IA otimiza isso muito bem. Porque até um tempo atrás, assim, bastante tempo atrás, se eu via muito assim, olha, consegue um trabalho para o meu sobrinho, pode ser até vendedor. Tipo assim, ser vendedor tapava um buraco. Né? Hoje em dia, o vendedor, para que ele tenha uma qualidade e consiga desempenhar uma função e um papel importante dentro da empresa, ele tem que se qualificar. E aí, levando isso para um universo empresarial, em empresa, a empresa que também não se profissionaliza em relação a CRM, automações, a inteligência artificial, acaba ficando para trás. E aí deixa eu dividir um negócio contigo na contramão do que eu estou falando aqui. Lá na Tramontana Consórcio, a gente tem um atendimento muito personalizado, sempre voltado em videochamadas ou telefone. E isso acontece através do nosso pós-vendas também. O cliente contratou, passou pelo nosso time de vendas, pelo nosso time de pré-vendas, pelo nosso time de vendas, contratou, ele vai para o nosso time de analistas pós-vendas. E a gente faz esse atendimento, tem as partes que são automatizadas, mas tem muita coisa que a gente ainda acredita na relação interpessoal das pessoas, porque algumas coisas elas ainda não... Lá, pelo menos, a humanização ainda faz parte. E aí a gente faz muito ligação. E aí, mas olha que engraçado, como o mercado vai indo para este lado e não há como fugir. A empresa ela precisa se adaptar. Eu tenho lá, né, o meu dashboard onde eu consigo acompanhar as conversas das pessoas da minha empresa, para conseguir acompanhar o desempenho de cada uma delas. E eu estava acompanhando uma das conversas. E o cliente, e aí a analista disse assim, olha, vamos combinar um horário que eu te ligo, te explico, tiro todas essas tuas dúvidas no detalhe, aquela coisa bem feita. E o cliente disse assim, tudo bem, vamos combinar e fazer desse jeito pré-histórico, então, por telefone. Caraca! Para ver como se encaminha para uma direção onde as coisas acontecem. Como faziam os antigos astecas. Ele disse assim, falei, não tem jeito, né? A gente quer fazer esse atendimento, mas a gente também precisa se adaptar à demanda que surge. As pessoas elas têm cada vez menos paciência e menos tempo. É uma geração de ouvir áudio no 2.0. Exatamente. Né? Então, vou parar para falar 15 minutos no telefone, me manda aqui no WhatsApp. Se você fizer uma pesquisa rápida, aí, talvez no Instagram, a maioria das pessoas não gosta de receber ligação hoje em dia, né? Sim. Então, é uma tendência, né? A geração Z, abaixo do geração Y, dos millennials, entrando no mercado, tendo poder de compra, tendo movimentações econômicas, cara, para decidir alguma coisa, eles odeiam, em sua maioria, receber ligação. Ah, sim. Essa geração não atende. Cara, os caras estão acostumados aqui, gravar áudio, falar e escrever. E hoje em dia o WhatsApp mesmo, a própria Meta, eu falo Meta, né? O Facebook, a Meta o Facebook virou a Meta, né? A empresa por trás disso. Então a Meta tem 3 pilares fortes hoje: o Instagram, o Facebook e o WhatsApp.
Se você ver lá, lá nos Estados Unidos, o WhatsApp ele ainda não é muito utilizado. E o Zuckerberg está querendo transformar o WhatsApp no terceiro pilar rentável, ultra rentável E olha que para a interessante, Meta. não sabia disso. É. E ao redor do mundo, hoje a Índia é o país que mais usa o WhatsApp. Eu acho que, se eu não me engano, o Brasil tem segundo ou terceiro, mas é Brasil, Índia, México, são países assim. Então, o nosso mercado brasileiro é muito forte. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a Meta está desenvolvendo o WhatsApp. Primeiro, ela comprou o WhatsApp há alguns anos atrás aí, por 19 bilhões de dólares. E hoje, né, depois de anos, vem desenvolvendo ela para uma plataforma, além de ter os nossos dados, além de ser um mero mensageiro, a gente pode desenvolver ali fluxos como se fosse, como é que eu posso explicar? Como se fosse páginas de formulários, enfim, tu fazer uma captação completa ou até uma venda mesmo. Tem funcionalidade de fazer Pix automático, integrar com conta bancária para você vender um produto. Então, eles estão tornando cada vez mais robusta e corporativa também essa ferramenta para que as pessoas possam fazer boa parte das suas atividades, além de conversar, dentro do WhatsApp. Que foi um caminho, inclusive, que aconteceu com o Instagram, se eu não estiver errado, né? O Instagram, quando ele começou, quando ele iniciou, ele era uma ferramenta muito mais social para que as pessoas... só compartilhar foto. Era foto e vídeo, era só lazer. Hoje ela já tem um movimento no Instagram comercial muito forte. Muito. Né? Mas bem curioso tu ter dito isso, e aí eu tenho uma outra pergunta, Henrique, se tu puder me responder, que é uma percepção que eu tenho, mas eu já vi que vai estar errado, porque eu tinha uma percepção completamente diferente do WhatsApp. Vamos lá, talvez. O Facebook, ele ainda tem um papel importante nisso? Na Meta? Cara, uma boa pergunta mesmo, né? É boa, porque parece que na verdade, um pouco eu acho valor, que né? assim, cara, aí é muito, eu acho, não tenho dados empíricos para falar, mas eu percebo o Facebook hoje com um público ainda assim que movimenta muito, só que não tão jovem, podemos dizer assim, um público mais Y e Z, como Instagram, TikTok, né, e outras redes, mas o Facebook ainda tem um público engajado, eles têm tornado a plataforma rentável para criadores de conteúdo também, e aí por trás disso, os anúncios são rentáveis lá dentro, e aí, como eu falei, vem por trás a Meta, tornando ele e o Instagram como ferramentas boas não, excelentes, né? O Zuckerberg está multibilionário, mas excelentes para fazer anúncio, então se tornando ferramentas imprescindíveis para muitos mecanismos de negócio hoje. Tem negócios que dependem dos anúncios da Meta. Ele acaba criando um ecossistema e consegue abranger um maior público, enquanto uma geração está numa, outra geração está noutra. No WhatsApp traz um dinamismo maior. Mas voltando para as automações e inteligência artificial nas empresas, que hoje é teu principal desafio, ser estrategista em relação a como implementar isso muito bem dentro das empresas e aumentar os seus faturamentos. Qual é o maior ou o principal erro que tu vê que as empresas cometem, Henrique, nesse sentido? Boa pergunta. Em automatizar esses processos. Cara, o principal erro que eu vejo aí é mais questão de, talvez, podemos dizer que estratégico. Eu acho que... Vamos lá, vou dividir essa resposta em duas. Primeiro ponto, acho que muitas empresas erram quando decidem assim, eu vou contratar alguém para fazer automação, e aí ela simplesmente preza por preço. E aí tem muita soluçãozinha aí fora que é simplesmente, vou falar bem assim, um robozinho que vai funcionar de uma maneira bem robotizada, um robozinho de maneira robotizada, mas é isso mesmo, de uma maneira que vai deixar o seu cliente mais irritado com a sua empresa do que faceiro, alegre por estar sendo atendido rapidamente, ou que vai resolver o problema dele, ou que ele vai conseguir, de fato, ser atendido, comprar o que ele está querendo, né? Vamos dar um exemplo bem do dia a dia. Se você tem uma pizzaria, por exemplo, você vai colocar lá um cardápio, uma automação simples para o cliente pedir um cardápio. Obviamente vai funcionar um cliente lá digitar por exemplo, para ver o cardápio, mas se ele fizer qualquer outra pergunta, talvez já irrite mais ele, dizer, eu quero falar com o atendente, eu quero saber sobre o meu pedido. Então fica aquela coisa bem
bem simplesinha. Agora, se você, por exemplo, colocar uma inteligência artificial para conversar com ele, deixar humanizado, como foi um exemplo até que eu acho que eu compartilhei contigo um dia lá Da pizza? da pizza, Não, né? uma loucura. E aí tu tava falando, eu tava pensando aqui, né? Porque essa de tipo, digite um se você quer tal Sim, coisa, dois, isso também já traz uma barreira muito grande de nós consumidores, que a gente já lembra de telefonia, de exato. banco, de aquela coisa engessada, e aí já se perde a paciência, já se perde o valor, Uhum. né? Não, perde aquela coisa de tu tá falando com um atendente, pô, WhatsApp, cara. Tu tá no teu WhatsApp, tu não quer algo robótico, sabe? Não é uma coisa. Às vezes, hoje em dia, até os bancos estão melhorando um pouco essa comunicação, estão seguindo a linha corporativa que o WhatsApp está fazendo ali de colocar algumas opções de formulário, mas eles estão tirando essa questão de digite um para isso. Então, tem empresas utilizando essa automação. A gente entende que é uma automação de custo de implementação menor, né? Muitas vezes, aí entra o segundo ponto que eu falei lá, eu dividi a resposta em dois, que são automações simples de se fazer, a porta de entrada, muitas vezes, de pessoas no mercado de automação. Aí o empresário vai lá e tenta ele mesmo fazer, e não tem problema nenhum nisso. Ele pode ir lá, se capacitar, buscar uma maneira de aprender, um profissional para ajudar, uma consultoria ou um curso, alguma coisa que ensine ele a desenvolver, mas aí você, às vezes, se atira na primeira ferramenta que você vê, porque voltando à questão dos anúncios, quando a gente começa a se interessar por um determinado assunto, a gente começa a receber conteúdo sobre aquele assunto, a gente entra no YouTube, a gente recebe um anúncio, a gente entra no Instagram, a gente recebe um anúncio, então a gente se atira na primeira ferramenta ou no primeiro profissional que mostra uma solução para você e você não pesquisa direito. Então, se puder resumir, primeira coisa, cuidar, analisar bem o tipo de automação, definir como você quer se comunicar com o seu cliente, saber quem é seu cliente para poder falar com ele de uma maneira humanizada, mantendo a mesma qualidade do seu atendimento. Se coloca no lugar do cliente, pensa, se você estivesse sendo atendido pela sua empresa, você gostaria de ser atendido como você está atendendo o seu cliente? Sim. Então, basicamente é isso. Se colocar no lugar do cliente, definir como você vai atender ele e buscar uma solução dentro do seu orçamento para que atenda o seu cliente da melhor maneira possível. Então, se você não encontrar algo que atenda o seu cliente da melhor maneira possível, talvez ainda não esteja na hora de automatizar 100% dos seus processos. Então, vai fazendo por etapas. Então, Henrique, não é errado dizer que marketing e inteligência artificial elas fazem parte do mesmo ecossistema. Elas caminham juntos, né? Elas caminham juntos. Uma coisa complementa a outra, né? E aí, esse erro, que eu concordo contigo em todos os aspectos, é um erro que eu mais vejo ser cometido por aí também. Quando se fala de marketing, eu tenho um sobrinho que trabalhou e ele sabe fazer alguns cards, alguns posts e tão bem trabalhado na minha empresa, e essa pessoa acaba sendo responsável pelo marketing da empresa e pelas automações, que daí aprendeu ali rapidamente o mais básico, e aí a empresa acaba perecendo em cima disso, né? Porque para trazer resultados, o marketing é um assunto a ser lidado de maneira profissional. Exato. E com um viés, olha, de maior atenção dentro de uma empresa. Porque é a partir dele que as vendas vão acontecer. Não vai acontecer uma venda Exato. Na empresa se não tiver um marketing bem feito. Exatamente. Uma coisa complementa a outra, porque o marketing ele vai... se a gente voltar no tempo, quando não existia o tráfego pago, o marketing, um dos mais eficientes é o boca a boca. Você abrir o seu negócio, botar uma fachada, clientes venham adquirir o meu serviço. Então, o marketing faz isso. Muita gente, às vezes, as pessoas quebram seus negócios sem simplesmente ter decidido em empreender e não ter pensado assim, vou investir X% da minha verba em marketing. Então, o marketing atrai clientes. Então, quando você vai pensar em automação, dá um passinho atrás. O que você faz? Quais são os processos que você tem internamente? E aí, vou abrir um parênteses, processos internos a gente também consegue automatizar, digamos, uma gestão de processo através de softwares como ClickUp, como Trello, entre outros por aí. Então, fecha parênteses. Além dos seus processos internos, como que os clientes chegam até você? Você faz um tráfego pago? Ou você bota um outdoor numa rua movimentada da sua cidade com um QR Code para as pessoas chegarem até você? Qualquer uma das alternativas dão algum resultado. Tem cliente que faz chamada de rádio. Então, como que o cliente que ouviu na rádio vai chegar até você? E é muito louco porque, assim,
para funcionar bem, são todas as pontas, né? Sim. Porque, pô, um anúncio de rádio vai funcionar. Lá na Tramontana de Consórcio a gente tem lá. Olha gente, aí, ó, falei sem saber. Nós somos, vou fazer aqui a propaganda, nós somos patrocinadores oficial do Sala de Redação, na Rádio Gaúcha, uma potência aqui no Rio Grande do Sul. Mas se eu fizesse esse anúncio, talvez, lá no início da Tramontana Consórcios, não teria funcionado tão bem. Então a gente foi estruturando também o nosso marketing, de modo que agora a gente tem esse reforço na rádio e acaba ajudando a nossa marca a ganhar valor. São canais de aquisição. Né? As coisas elas não conseguem acontecer isoladamente, porque também... E assim funciona com o marketing, a inteligência artificial e as vendas e os processos internos. De nada adianta esse marketing estar funcionando bem, gerando lead. Exatamente. Nada adianta o lead chegar e ser super bem atendido pela inteligência artificial e levar isso para o vendedor, para o consultor, para o analista, e aí a partir daí não tem processo comercial dentro da empresa. Exato. Ainda fica o marketing e o estrategista como culpados da situação, né? Cara, aí tu bateu o ponto. Eu estava construindo, ia chegar, mas agora tu me lembrou de um detalhe muito importante. Aí, ó, isso linka com a pergunta anterior que você fez de qual um dos principais erros. Eu falei que as empresas tentam automatizar e elas iniciam esse processo. As empresas que investem em marketing, você já venceu a barreira mental de que o marketing não importa, que o tráfego pago talvez não funciona. Está aqui o Eduardo como uma testemunha de que o negócio anda, que os leads aparecem. E aí a importância, como o Eduardo mesmo está dizendo, de estabelecer processos internos para atender, para entregar qualidade. Cara, que coisa mais horrível tu conhecer um produto, um serviço, tu ficar super afim de consumir aquele lugar, ou digamos um restaurante, por exemplo, tu vê um influencer postar no TikTok e tu fica super empolgado, tu chega no lugar e te surpreende negativamente. Desvendem, cara. Né? Desvendem completamente. E aí, uma vez que o teu marketing atraiu atenção e tu não entregou a qualidade, cara, eu acho muito difícil reverter esse efeito nas pessoas. Então, assim, investiu em tráfego pago, organiza a casa. Às vezes até antes de investir em tráfego pago ou aumentar sua verba de marketing. Organiza a sua casa com os processos internos bem definidos. Organiza... você quer fazer uma automação ou implementar uma inteligência artificial? Cara, como que você vai mapear o comportamento do seu cliente com respostas automatizadas? Ou treinar uma inteligência artificial eficaz com o processo de venda, porque assim, ela segue o processo fielmente, religiosamente que você treinar. Melhor e mais disciplinadamente do que um vendedor ser humano. E eu vou arranjar problema para falar isso, mas eu não estou nem aí. É o que acontece. Aí a inteligência artificial não tem oscilação de humor, ela não se atrasa, ela não fura o pneu do carro no caminho, ela não perde ônibus e por aí vai. Então ela vai seguir exatamente. Ela não perde ônibus, é ótimo. É verdade, cara. Então, assim, ela vai seguir o que você treinar. Mas como que você vai treinar se você não arrumou a casa? Não definiu muito bem como que o seu time joga lá para receber os clientes. Então, assim, cara, arruma a casa, aumenta a verba de marketing e aí sim tu coloca uma automação no teu processo. Porque o próprio nome já diz, Eduardo. Tu vai automatizar ou tu vai criar um processo com uma inteligência artificial de algo que já é natural. Tu não vai pegar uma inteligência artificial que do nada tu vai querer que a IA ela mesma implante os processos na tua empresa. Não. Tu vai implantar uma automação, uma IA que vai ter alguém, um ser humano, que vai treinar e vai supervisionar essa inteligência artificial para que você possa também mensurar os resultados que essa inteligência artificial vai gerar dentro do seu negócio. Porque se você não sabe qual o resultado que você espera, não vai adiantar nada. Como que você vai mensurar o sucesso dessa implementação? Sensacional, né? Tem que ter o processo definido, as respostas para as perguntas que já são feitas, elas seguem um padrão. Exato. Né? Na Tramontana Consórcios lá, vou nos usar como exemplo, as perguntas, elas são as mais variadas, mas dentro de um nicho, dentro de um segmento, elas vão ser as mais variadas, mas elas vão ser sempre as mesmas. Vão ter
50 perguntas que são as mais feitas para nós. O núcleo núcleo do processo de venda é o mesmo. Tem que saber responder essas perguntas para treinar. Pô, não, falou bobagem aqui. Mas ainda assim, Henrique, vê se tu concorda comigo. Vamos levar em consideração que a empresa tem os processos, que a empresa tem mapeado o funil de vendas, tem um processo comercial... Tá na frente muita gente já. Azeitado. Não, tá. Tem CRM, imagina. Ah, meu Deus do céu. Mas tem um erro que eu vejo, eu quero ver qual é a tua visão sobre isto, que é o resultado assim. Eu vou contratar o Henrique vai ser meu estrategista nessa semana dia 2 de abril, no dia 10 eu já quero estar faturando mais. Tá não aí. Tá, Henrique? Então, deixa eu ir com o João. O João não faturou em 10 dias, deixa eu ir com o José. E assim vai trocando. E aí o que não funciona é o marketing, o que não funciona é o Google, só vem lead frio, a inteligência artificial responde errado. Então eu vejo um erro acontecer muito e as pessoas têm me perguntado, porque assim, a gente tem uma frente digital muito forte na Tramontana. É o nosso principal foco, é o digital. E as pessoas me perguntam, e uma das primeiras sugestões que eu dou é justamente sobre dar tempo ao tempo. Exato. Deixa o estrategista trabalhar, deixa o analista trabalhar, porque no primeiro momento vai ser um pouco mais doloroso, né? Implementar, ter o entendimento, treinar. E eu vejo um erro sendo cometido aí em relação aos empresários. Querem um resultado muito rápido e se isso não acontece, é culpa do cara e não minha que não tive paciência para dar o tempo de trabalho. Acontece isso? Cara, é excelente, é excelente. Eu, quando estava respondendo antes, eu acabei me esquecendo de pontuar esse detalhe. A empresa decidiu investir em marketing, ela abriu o seu caixa para impulsionar, entrar no mercado digital, hoje como a Tramontana está fazendo. Né? Muitos talvez almejam resultados parecidos, mas eles não entendem a maturação do processo. E aí entra aquela coisa que você acabou de falar. Implantou, digamos que uma automação, ou vou dizer que ainda nem implantou, apenas começou a investir em tráfego e aí não deu resultado. Aí não, está vindo lead frio, não está funcionando. Mas como que você vai mensurar se está vindo lead frio se você não estabeleceu um processo bom ainda? Vamos lá, automatizou, já tem um processo bom e tal. Cara, abre as comportas do marketing, mas define um orçamento, não somente para um mês. Não define um prazo que seja ultra de curto prazo. Não, isso não funciona para nada. Não adianta... É só pensar quando você decidiu empreender. E às vezes, por isso que o Sebrae fala que muitas empresas quebram no primeiro ano, a maioria, né? E das que sobrevivem, quebram nos próximos 2 a 5 anos. Então, quando você decide empreender, você tem que separar um capital para o seu negócio maturar. E dentro desse capital, tem o marketing. E dentro do marketing, cara, se você for investir no tráfego pago, seja no Google, ou na Meta, ou outras plataformas, existe um tempo até a plataforma, até a inteligência da Meta, conhecer o seu público, encontrar o seu público por meio de tentativa, testes, para que aí sim seja definido que chegou num tempo interessante, estamos tendo um fluxo interessante de clientes que são o nosso público-alvo, aí sim eu vou mensurar a minha entrada, né, com base nos processos que eu automatizei, vou fazer uma meta de leads que entraram diariamente, semanalmente, e vou fazer uma meta de conversão desses leads, quanto desses leads viraram clientes, sabe? Para ter, aí sim, depois de ao longo, 2, 3 meses, uma pequena amostra de como que tá indo as coisas, e aí sim a gente conseguir começar a otimizar, né? Hoje eu faço esse discurso aqui bonito, de paciência e de compreensão, mas a verdade, eu preciso ser honesto com a galera, que no início eu ficava enlouquecido com também. Certeza. Lá 6, quase 7 anos eu também, atrás. Cara. E ficava, cara, não tá dando certo, muda essa estratégia, muda aquela, vai para lá, vai para cá. E sabe quando começou a funcionar mesmo, Henrique? Quando eu entreguei a chave para o estrategista e disse, vamos por aqui. Obviamente, o tempo vai passando, a gente vai fazendo um ajustezinho aqui ou ali, mas a gente deixou as coisas fluírem. Então, rapaziada, deixa o estrategista trabalhar, porque é assim, cara, que vai funcionar. Eu assino embaixo. Eu passei por esse processo em outros negócios que eu já tive, e quando a gente fica ansioso, você bota o primeiro dinheiro no Facebook, o investe em marketing, você fica nervoso, você não conhece muito bem. Então, assim, dá tempo ao tempo.
E depois, quando você implementar algum processo de automação, como é algo novo também, dá tempo ao tempo. Acompanhe o profissional que vai estar implementando, né? Exige otimizações, mas não seja ansioso. Entenda que existe um tempo de maturação desses processos até gerar resultado. E Henrique, tu imagina que a automação, inteligência artificial é para toda empresa, para todo segmento? Cara, aí uma ótima pergunta. Eu vou abrir ela em árvores. Fica à vontade. A gente tem a automação, a gente pode fazer, como eu já falei anteriormente, de diversos tipos de processos, né? Processos internos, processos de aquisição, processos de pós-venda. Hoje em dia, tudo pode ser automatizado. Então, eu acredito que sim, é para toda empresa que está de alguma maneira no digital ou tem processos internos que envolvem sistemas. Então, esses processos internos e externos que envolvem algo do digital podem sim ser automatizados. Agora, se a gente pensar de uma maneira mais macro, se você tem uma profissão, você é um prestador de serviço, você não é nem uma empresa, você é uma eu-presa ainda, você é um eu-empreendedor, você sim pode, e se não está usando a inteligência artificial a seu favor, você está com certeza já, se não atrás, o seu concorrente está quase te buscando, porque sim, hoje praticamente todas as profissões, cara, e aqui eu poderia fazer um exercício mental, a gente ficaria horas falando de cases e diversas áreas onde os profissionais utilizam a inteligência artificial como um copiloto, sabe? Vou dar um exemplo, desde um advogado que pede para a inteligência artificial ajudar na elaboração de um contrato, ou a revisar um texto, ou a reformatar um texto, ou a um editor de vídeo, uma empresa de marketing para fazer um roteiro de vídeo, pede auxílio à inteligência artificial para ajudar a elaborar, quer melhorar um gancho, quer melhorar uma fala, pede para... Então, assim, tenta utilizar a inteligência artificial a seu favor, que você vai se surpreender. E se você ainda não, talvez, se assustar no começo, não conseguir mexer muito bem, procura capacitação nessa área, porque com certeza vai acelerar, vai otimizar, vai melhorar muitos processos, muita coisa que você às vezes leva horas, talvez dias para fazer, você surpreendentemente, e não é papo de vendedor, você vai se surpreender que você pode resolver em minutos, muitas das vezes. Não, falando, foi me abrindo aqui, por exemplo, tu falou do eu empreendedor, né? Quando ainda é uma pessoa, a inteligência artificial é muito importante para essa pessoa, tal como é para uma empresa que já tem seus 20, 30, 40 e tantos funcionários forem. Sim. Porque imagina que tu tá num atendimento, se tu é uma pessoa só, em algum momento tu vai estar atendendo. Né? Exato. Tu vai estar numa visita, tu vai estar numa reunião, e a galera que está entrando no WhatsApp vai ficar esperando, e a gente acabou de falar que quanto mais ela espera, mais a chance dela cair num concorrente, maior a chance dela não fechar também. Então imagina que maravilha que é tu tá numa reunião fechando um negócio, mas ao mesmo tempo tem a inteligência artificial atendendo contatos no WhatsApp para que esquente a venda para ti, para que depois tu possa atender aquela galera. Cara, então se você é um profissional de serviços, funciona muito bem. Como eu falei, a gente pode elencar diversos cases, tu me trouxe alguns na memória agora. Então, digamos que você é médico, dentista e trabalha com agenda, qualquer profissional de serviço. Então, muitos têm a sua secretária e fazem o agendamento e está tudo certo. Agora, se você está começando, recém está iniciando a jornada, não tem ainda aquela sobrinha para contratar uma secretária, implementa uma automação, uma inteligência artificial integrada com o seu calendário, que vai poder passar a disponibilidade para o seu cliente, agendar, desmarcar, remarcar, conferir se aquela perguntinha de confirmação horas antes, tá tudo certo, sim, vai vir, totalmente humanizado. Isso tudo é possível através de uma automação com IA. E lá na Tramontana Consórcios, a gente, obviamente, entrou também nessa história de automação e inteligência artificial, né? Mas, cara, olha que doideira. A nossa carteira de clientes, ela tem aí aproximadamente 4 mil clientes, tá? E é responsabilidade da Tramontana Consórcios enviar o boleto para esses clientes todos os meses, porque é uma premissa básica que aquele boleto seja pago para que essas pessoas Sim. possam concorrer nas assembleias e serem contemplados, aquela história toda, poder utilizar o crédito. Então a gente avisa o cliente 7 dias antes do vencimento, 3 dias antes, e no dia a gente encaminha o boleto.
Sim. Até um pouco tempo atrás, eu tenho culpa no cartório, não faz muito, quem fazia isso eram as nossas analistas. Então, olha o tempo que elas perdiam tendo Quantas eram? na média de 5 ou 6, Meu Deus. para enviar 7 dias antes o aviso, 3 dias antes o aviso e no dia o boleto. Quanto tempo elas deixam de produzir algo muito mais eficiente para a empresa em relação ao atendimento para cliente, tempo daqui a pouco para outras demandas internas, tempo até mesmo para vender. Exato. E agora com isso automatizado, sem falar de uma carga de trabalho exaustiva, que é, imagina, boleto por boleto, Não, 4 mil clientes. exige uma disciplina, tem que mapear os clientes, botar um lembrete em tal dia, tal hora, para lembrar de disparar o e-mail, disparar a mensagem, Cara, é algo que era corriqueiro e era um processo muito importante e que muitas empresas ainda não fazem, mas muito importante para grandes empresas até pouco tempo atrás e com certeza ainda hoje, em abril de 2025, tem empresas fazendo dessa maneira, mas como a Tramontana Consórcios e outras que já estão se modernizando, estão automatizando esse processo e deixando livre a mão de obra de uma, duas, três, nesse caso, 5 pessoas para executar outras tarefas. Então, isso é um grande benefício. E eu quero ainda saber as tendências da inteligência artificial para 2025, Henrique, mas tem um tema polêmico que envolve automação e inteligência artificial, que para mim é uma bobagem. Tá? Eu já vou dar a minha opinião aqui, mas eu quero ouvir a tua. Ah, mas inteligência artificial, automações, vai tirar emprego de muita gente. Ai, meu Deus. Eu acho uma bobagem. E eu vou dizer depois por quê, mas eu quero te ouvir primeiro. Ah, cara, eu acho uma bobagem a pessoa falar isso, a pessoa ter medo, que eu vou perder o meu emprego, não sei. Cara, te capacita. Usa a inteligência, a gente conversou aqui, falou tantos exemplos, usa a inteligência artificial a teu favor, cara. Vai ficar se vitimizando ai, meu Deus, pode ser que ela perca... Cara, ela tá evoluindo muito rápido. E tu não vai evoluir? Não vai tentar trazê-la para os teus processos? Porque eu vou dizer que eu concordo. A inteligência artificial está mexendo com as posições profissionais de diversas áreas e muitas delas vão talvez se extinguir daqui a um tempo, muito em breve ou daqui a alguns anos, a gente não sabe. A tecnologia tem evoluído exponencialmente. É a tecnologia com a curva de adoção mais rápida da história. Se você pesquisar, você vai ver. Então, assim, está evoluindo muito rápido. Então, talvez hoje a profissão que não está ameaçada, talvez esteja. Mas aí o que você vai fazer? Vai ficar se vitimizando ou vai se capacitar para usar isso a seu favor? Em contrapartida, a gente tem algumas funções que serão substituídas, mas por outro lado, a gente tem que precisar de vários Henriques para comandar essas inteligências artificiais, programar, criar o software, criar o hardware, criar toda a automação. Então também se criam novas profissões. Exatamente. Né? Daqui a pouco terão profissões que a gente ainda não tem por conta de uma demanda que vai aparecer da inteligência artificial. E se a gente for levar para um macro, assim, a questão da eficiência da inteligência artificial e as automações que podem ser feitas com ela. As pessoas hoje lá na Tramontana Consórcio não precisam enviar esses boletos. Elas têm tempo para dar um serviço de muito mais qualidade do que realmente precisa de tempo humano. E não enviar um boleto, um aviso. Com isso, o que vai acontecer com a Tramontana Consórcio? Ela vai ter mais qualidade de atendimento. Com isso, ela vai ter mais visão de mercado, vai ser mais procurada, vai vender mais. Vendendo mais, o que ela vai precisar? De mais vendedores, de mais gente também para dar esse suporte, para mais gente para monitorar a própria inteligência artificial, porque ela não vai ser autônoma, né? Ela quase mas ela precisa. Então, pensando no macro, a eficiência que ela traz gera empregos dentro da própria empresa e não do mercado apenas. Não, com certeza, cara. É isso que eu defendo. Então, sim, eu acredito que muitas profissões estão ameaçadas e aí cabe à pessoa que está vislumbrando ou vive essa profissão decidir se vai deixar que essa ameaça afete ela negativamente ou positivamente. Então, tipo assim, como que eu, por exemplo, profissional de tecnologia, programador, por exemplo,
vou reagir a essa possível ameaça. Eu vou usar a inteligência artificial para desenvolver softwares melhores, sistemas melhores para meus clientes, rentabilizar melhor, otimizar meu código, meus processos, ou eu vou choramingar, vou reclamar e pedir para que, sei lá, que forças maiores travem o crescimento de uma tecnologia que segue crescendo exponencialmente. Não faz sentido. Tem que procurar se capacitar e utilizar isso a nosso favor, sabe? Como eu falei, muitas profissões estão utilizando a inteligência artificial como copilotos. Então, até tem uma IA que se chama Copilot, mas enfim, utilizar no teu favor, no teu dia a dia, nos teus processos. Tu utilizando ela, cara, é uma relação assim, é muito doido, porque tu começa conforme tu vai conversando, tu vai interagindo com a inteligência artificial, tu vai vendo que ela pode te ajudar cada vez mais em situações do dia a dia. Por exemplo, teve um dia que eu estava com o relatório do Excel e aí eu precisava analisar uns dados. E aí eu vou subir esse Excel aqui pro... Já faz meses, tá? Meses mesmo, tipo ano passado. E subi esse Excel para lá e tal. Eu disse, ajuda a gerar um relatório aqui e tal. Ajuda a ler esses dados. Ele leu os dados, pegou os dados, colocou na tela para eu copiar. Só isso já era impressionante. Eu copiar os textos que estavam escritos numa imagem. Eu peguei, tipo, tirei um print de uma tela ali, que era do Excel, e subi para lá. E aí ele gerou uma nova tabela. Ele perguntou, quer que eu faça um gráfico para você? Então, tipo assim, ele fez eu entender melhor as capacidades que ele poderiam me ajudar. Então, gerou um relatório, uma coisa que eu levaria horas para fazer, ou nem saberia fazer se eu não soubesse, né, mexer em Excel. E olha que doido, né? A gente tem a nossa inteligência artificial lá, é uma plataforma que existem várias inteligências artificiais dentro, se chama Adapta, que a gente tem utilizado para isto. E eu faço isso, eu corrijo alguns textos, melhora esse texto, melhora isso, crio uma promoção, deixa essa promoção mais atraente, tudo isso eu jogo lá e ela melhora. E olha que doido, quando eu uso, eu fico... É até engraçado de falar, porque eu tomo um cuidado para ser simpático com a inteligência artificial. Oi, bom dia. Vai que ela se rebele um dia. Tudo bem? Porque parece realmente que tu tá falando com uma pessoa, o negócio é uma doideira. Mas, Henrique, conta aqui para nós, tem duas coisas que me deram aqui no coração que eu vou ter que te perguntar, tá? Uma delas é sobre inteligência artificial e vai ser sobre as tendências que tu verem serem apontadas para 2025. Mas uma me deu muito forte aqui, é difícil estar contigo e não perguntar sobre Deus e Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu queria que tu falasse um breve resumo sobre isso, velho. Chegou a arrepiar, velho. Cara, muda até o clima, né? Até o tom de voz muda, né? Porque... O que falar de Jesus Cristo, né, cara? Ele é o Senhor Salvador da minha vida, das nossas vidas. Cara que transformou a minha realidade por completo. Me tirou de uma situação onde nem eu mesmo sabia que eu estava em um buraco emocional, em uma realidade espiritual completamente diferente, sabe? Sem perspectivas. E aí eu encontrei a pessoa de Jesus, entendi que o mundo espiritual é de verdade, assim como essa mesa aqui que a gente toca, o ambiente físico, o mundo espiritual também é uma verdade. E aí eu passei a importar e cuidar mais dessa área também na minha vida, da área espiritual, entendendo que é a base de tudo. A Bíblia fala para a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que todas as demais coisas nos são acrescentadas. Isso é Deus falando para a gente. Então, quando eu entendo que se eu busco o primeiro lugar, o reino de Deus, todas as demais coisas orbitam a meu favor, ao meu redor, cara, Deus é em primeiro lugar na minha vida. Não tem inteligência maior. Sensacional. E para mim foi salvador também, né? Tu conhece um pouco da minha história, Sim. da minha caminhada com Jesus Cristo e com Deus. E é muito louco, porque para mim, o que acontecia, Henrique? Eu já tinha lá Tramontana Consórcio, já vinha alcançando alguns resultados e nada me satisfazia. Nada me satisfazia. Exato. Eu gastava minha energia em coisas erradas, nunca estava satisfeito, tinha um vazio aqui. E como que esse vazio, essas coisas estão teoricamente acontecendo, estão indo bem, estou conseguindo vender, faturar, e
coisas materiais e nada se preenchia. E nada se preenchia. Sim. E aí, quando eu conheci o amor de Deus, a gente vê que o que preenche mesmo é essa presença. É. E aí, com essa presença contigo, é bem como tu disse. As outras coisas, elas acabam acontecendo, mas o que preenche mesmo é a presença. É sensacional. O amor de Deus, ele primeiro ele te constrange, não de uma maneira negativa, ele te constrange por tu perceber que existe algo tão bom e que Deus é real, o mundo espiritual é de verdade, e esse amor te toca e tu percebe que Deus te ama apesar e além de todas as coisas que tu faz, ou fez, ou está vivendo, ou deixou de viver, sabe? Sim. Todo aquele mal, toda aquela coisa, mas eu não mereço. Não, né? Não se trata de merecer ou não. Deus simplesmente decidiu amar Mas a esse gente. constrangimento, ele acaba sendo um passo pro novo nível também, né? É algo bom, né, na verdade. Porque eu me encontrei nessa situação, assim, me encontro ainda, eu me constranjo. Tipo, cara, por que, velho? Como? Obrigado, mas eu nem merecia tanto. Só que ao mesmo tempo que acontece isso, o que acontece também? Um olhar mais cuidadoso de quem eu sou, do que eu faço e de quem eu me torno. Exato. Então, esse constrangimento me leva a ser uma pessoa melhor, me leva a me aproximar cada vez mais da presença. Então, esse constrangimento também é uma etapa de um processo de evolução, né? De evolução. De crescimento, de desenvolvimento espiritual, sabe? De nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Não ser igual a Ele, perfeito, porque só Ele é. Mas entender que é uma caminhada até o restante dos dias da nossa vida, buscando nos tornarmos mais parecidos com Jesus, que Ele, através de nós, resplandeça, né? A palavra fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, é que a gente possa buscar diariamente, né? Em meio aos desafios, em meio às adversidades, os desafios dos negócios, por exemplo. Porque eles não vão deixar de existir. Não né? vão. Eles vão jamais continuar disse que acontecendo. não, ele jamais disse que, nossa, agora vai ficar tudo fácil. Não, pelo contrário, ele fala, cara, firma a tua casa na rocha, porque quando vierem as tempestades, tu tá lá firme. Firmão. Então assim, é quando uma hora ou outra vem Vai uma tempestade. Só que tu passar por uma tempestade junto com Deus, cara, é outra história. É outra visão, né? É. Bom, eu não podia ficar aqui uma hora e meia conversando contigo, Henrique, sem abrir um parênteses que talvez não, o parênteses mais importante, embora todos os pontos que a gente tocou sejam de extrema relevância, esse acaba sendo o corte principal do nosso podcast, mas a gente precisa avançar. A gente poderia ficar aqui conversando muito tempo. Para a gente ir se encaminhando para o final do nosso bate-papo, Henrique, deixa eu te perguntar sobre o que tu enxerga como tendência de automação e inteligência artificial para este ano. Bom, então, o que eu enxergo, cara, com uma tendência mais forte hoje, se tratando de automação para negócios, é as implementações no WhatsApp e API oficial. A gente fala muito do WhatsApp, de inteligência artificial no WhatsApp, mas talvez você, empresário, já tenha ouvido falar. Se ainda não ouviu, eu vou dar uma breve explicação do que é o WhatsApp API Cloud oficial, que é a ferramenta oficial da Meta. Como eu falei anteriormente, a Meta está indo na direção de tornar o WhatsApp o terceiro grande pilar de rentabilidade para a Meta. E ela está criando, né, acelerando os processos com a sua API Cloud oficial, que é basicamente o WhatsApp para negócios. Mas como assim, Henrique? Eu uso o WhatsApp para negócios? Sim. Na verdade, existem 3 tipos de WhatsApp. O WhatsApp que a gente usa no nosso dia a dia, o aplicativo que todo mundo, né, o mensageiro que foi o primeiro que chegou no mercado, todo mundo instalou. Depois o WhatsApp Business, que é o WhatsApp que as pequenas empresas instalam, né, para começar os seus negócios, colocar aquele catálogo, conversar com o seu cliente, botar uma respostinha automatizada ali, automática que existe no próprio WhatsApp ali, né, as etiquetinhas, aquela coisa. Mas, além desses dois, existe o WhatsApp API Cloud, que é uma ferramenta que a Meta desenvolveu inicialmente para grandes empresas, para disparos em massa. Então, é onde você se conecta com uma ferramenta, agora que recentemente, isso, questão de semanas atrás, que a Meta está liberando a gente utilizar
a API Business, o WhatsApp Business com a API Cloud, no que eles chamam de API coexistência, mas antes dessa data, se você instalasse em um número, numa API da Meta, o WhatsApp API Cloud, você não poderia usar mais o Business, ficava só numa ferramenta. Então, só para vocês verem aí que é uma coisa mais corporativa, sabe? Então, por que eu estou falando disso, cara? A gente está vendo alguns cases, tem clientes utilizando essa ferramenta para disparos em massa. Né? E o que eu falo por disparos em massa? Você ter, sei lá, uma base de, como por exemplo, está montando aí 4.400 clientes, alguma coisa assim, ou bases maiores com milhares, centenas de milhares, milhões de clientes, é possível você fazer um disparo para essa base, sem que o chip caia no meio de um disparo ali de 10, 15, 20 que a gente tem que... Para quem já fez algum disparo, alguma campanha de WhatsApp com o WhatsApp Business normal, você faz um disparo ali, você tem que fazer uma cadência, definir, olha, manda 10 a cada minuto, a cada 2 minutos. Então, imagina você ter uma base de 5.000 clientes e ter que programar um disparo né, com uma cadência, ou no caso de empresas maiores, com centenas de milhares, milhões de clientes, ter que fazer um arsenal de chips junto com um time de automação ali, ou comercial para fazer aqueles disparos, se torna uma coisa inviável. Né? E, na verdade, muita gente não sabe, mas essa maneira de utilizar o WhatsApp Business tradicional da Meta viola as políticas da Meta, é contra as políticas da Meta. Então, a Meta está se direcionando para um caminho de derrubar cada vez mais essas ferramentas que utilizam essa interface de a gente lá apontar o QR Code e integrar com essa ferramenta para fazer disparo. Essa é normal, tá tudo certo fazer, só que se você tem uma grande base de clientes, tem um volume de leads maiores, precisa fazer disparos em massa grandes para grandes volumes de clientes, precisa de velocidade, cara, ou começa a olhar para a API oficial. Eu sei que tem custo, e aí entra um porém do que os empresários estão tendo uma certa resistência, tem custo por disparo, mas esse custo compensa. A gente teve chips que caíram quando a gente fazia aqueles Cai muito, cara, cai muito. Se você empresário já tentou fazer, ou está pensando em fazer um disparo, você vai ver que existe um setor dentro desse processo que é contingência de E não é nem chips. só para os clientes que já estão na base, né? Como a gente tem utilizado muito a nossa lá. Uma recuperação de vendas, por exemplo. Por exemplo, o nosso CRM, a nossa campanha rola no Google faz 7 anos. Sim. A gente não consegue fechar com todos os clientes que entram em contato Exato. conosco, né? Infelizmente, mas isso é humanamente impossível. E aí lá tem já uma base de 30 mil leads que não foram fechados. Imagina. E ela fica lá lidando com essa gente, falando como se fosse um vendedor, respondendo como se fosse um vendedor, até sugerir então para uma ligação. Aí o vendedor entra na ligação como se tivesse conversado com essa pessoa o tempo inteiro, mas na verdade não era. Então aí a gente consegue retomar vendas de leads que já nos trouxeram custo, que já nos desprenderam energia e tempo, e transformar em venda, porque às vezes o cliente não está no momento certo, mas ficar esquecido num CRM para sempre é um desperdício, é dinheiro na mesa. Exatamente. Que não está sendo colocado no faturamento da empresa. Exato. Né? Cara, e como eu falei no começo da nossa conversa, tem muita empresa que está começando a olhar para o CRM, então para essa base de relacionamento, e aí entra o WhatsApp como um pilar disso. E aí, para fazer esses disparos, não existe mecanismo melhor do que o WhatsApp API Cloud. E eu estava falando isso porque eu queria entrar nisso. Por exemplo, a gente passou agora por uma campanha do consumidor. Boa, ótimo exemplo. A gente adaptou o nosso discurso, montamos um pacote e a gente disparou as mensagens. E aí a gente fez um mês extraordinário, mês de março. Deu uma pujança nas vendas ali que não era esperado. Que não era esperado, com clientes que não eram leads que entraram no site no dia anterior, porque esses vão ser trabalhados de uma outra forma. Mas para leads que estavam lá esquecidos há 2, 3, 4, 5 meses. Exato. E isso deu um boom na venda do Cara, é exatamente para isso e é por isso que eu vejo a tendência do WhatsApp Cloud. Você está há algum tempo já fortalecendo a sua base de leads, investindo em tráfego, criando uma base no CRM, cara, para fazer disparos. É interessante ter isso. Hoje faz parte da minha rotina. A gente levanta lá
um determinado período de 2, 3, 4 meses e faz uma campanha. A gente fez também de Dia do Consumidor, já estamos preparando ali algum mecanismo ali para o mês que vem da Páscoa, alguma coisinha. Então, aproveitar essas datas para fazer campanhas. E os empresários, eles precisam começar a mudar a visão que eles têm sobre isso. Isso não é custo, isso é investimento. Exato. Cara, eu não posso passar alguns dados aqui de números, mas porque a gente tem contrato de sigilo, mas só para você ter ideia, você consegue, a gente conseguiu fazer nos últimos 6 meses um conjunto de ações mensais onde a gente conseguiu um retorno de investimento de 28 vezes Imagina. o valor dos disparos. Então, se você está Que contando, doideira. se você está contando centavos, porque a P oficial custa no template marketing em torno de 40 centavos e no utilidade 6 centavos, com base de que vai tá caro, cara, tá precisando ajustar a oferta do teu negócio e do teu produto que tu vai ofertar para teus clientes, porque uma venda bem feita ou um número X pequeno de venda já se paga. Então, assim, cara, imagina como ter um case como esse que eu acabei de falar de 28 vezes. Vamos ter que conversar melhor sobre isso aí. Gostei desse 28 vezes. Eu não tinha falado 28 pro Eduardo ainda. Cara, mas vamos fazer um bate-papo, um bate-bola aqui bem rápido pra gente ir pro nosso final. Eu até vou usar minha colinha, tá aqui, mostrar pra galera, tá aqui no meu celular. Tem 3 perguntas rápidas que eu quero te fazer, com perguntas rápidas para respostas objetivas e rápidas também daquilo que te surgir. A primeira é, para quem quer começar a automatizar os processos ou usar a inteligência artificial, qual é o primeiro passo a ser dado? É bem bate-bola, jogo rápido, né? Cara, eu acho que o primeiro passo é definir bem os processos que tu tem, né? Os produtos que tu vai vender, os serviços que tu oferece. Garantir que tu tá com uma entrega de qualidade, sabe? Para que tu não chegue clientes que tu vai atrair para o teu negócio e atender de maneira automatizada e frustre esses clientes. Então, vamos lá. Mapeia teus processos, em primeiro lugar, garante uma entrega de qualidade, garante que o que tu tá oferecendo é tangível, é concreto, é fácil ou torna fácil de ser entendido, explicável, constrói uma base dos seus processos, dos teus serviços, e aí sim tu chama um profissional ou estuda como fazer uma automação bem feita para o teu negócio. Beleza, estruturação de processos, então, e entendimento comercial. A segunda, Henrique, ferramenta ou plataforma que tu recomenda para não depender tanto do time? Bom, cara, tem inúmeras ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Os processos de automações usam um arsenal, um canivete suíço de ferramentas, cada uma para um determinado fim específico. Mas se eu puder recomendar hoje pro empresário que está ouvindo, pro seu negócio, cara, se você não tem ainda um CRM, começa a olhar para isso, tá? Implanta um CRM, procura um que cabe no seu orçamento. Baita dica. Baita dica, né? Mudou muito na Tramontana, né? Então, utiliza o CRM, estabelece meio um processo ali dentro. Aí, esses processos que estão ali dentro, você pode automatizar para fazer a comunicação com seus clientes. Você pode automatizar sequências de e-mails, sequências de WhatsApp. Investe em marketing digital, cara. Em Google, em Facebook, Meta, investe em um tráfego pago bem feito. E aí, tendo os processos mapeados, chegando clientes, investe em uma automação com uma inteligência artificial ou não, mas enfim, uma automação bem feita, com uma IA bem treinada, se for do seu desejo, que com certeza vai atender, vai sanar boa parte da sua demanda de venda, de processos como de SDR, agendamento de reuniões, agendamento de consultas, quando o cliente consulta sobre a consulta, perguntando a data, pós-venda, suporte. Então, assim, eu aconselho fortemente os empresários a começarem por aí. E se você faz gestão de processos, existem automações também para suas ferramentas de gestão aí, que isso aí é assunto para outra hora. Beleza. E a última é essa aqui, sobre isso, inclusive, uma automação simples que todo mundo deveria implementar ontem. Cara, é essa aí. Vou repetir. Faz uma automação no teu WhatsApp, no teu atendimento.
sabe? Pré-venda. Se você tem, vamos lá, se é um processo de venda com SDR, com um agendamento de reunião, cara, muito desse processo você consegue automatizar. Um pré-contato, um follow-up, vou estender então um pouquinho, uma recuperação de vendas, mapeia aí se você já está investindo em marketing, mapeia aqueles clientes que abandonaram o carrinho, ou aquele cliente que ficou lá no último status lá do CRM, já faz uns dias ou alguns meses ali que está meio parado, deixou uma bola quicando, diz, vou ver, vou falar com a minha esposa. Esfriou, cara. Faz uma recuperação, implanta um processo de disparos com o WhatsApp, faz uma cadência de e-mails, utiliza as datas comemorativas, os dias especiais para fazer uma oferta de vendas e prepara, repito, os processos e automatiza bem esses processos com uma IA bem treinada para que esses leads, esses clientes que você está adquirindo ou recuperando possam ser bem atendidos com uma IA bem humanizada. Boa. Essa última é faturamento direto no bolso da empresa que é recuperado por coisas que estão ali frias e esquecidas. Henrique, muita coisa já acontece através da inteligência artificial. Pedir pizza, marcar o horário na manicure, Sim. Isso tudo já tem a inteligência artificial marcando hora, aceitando o pedido da pizza como se fosse um ser humano. Está cada vez mais doido. Para a gente finalizar, eu quero saber de ti, e aí encerra para nós o nosso podcast. A inteligência artificial, a automação, o WhatsApp em 2 anos. O que a gente vai estar vivendo? Encerra com essa resposta para nós. E se quiser deixar mais alguma sugestão. E Henrique, muito obrigado por estar conosco aqui no podcast. Foi uma honra bater esse papo contigo, aprendi demais. Fala para nós, inteligência artificial em 2 anos. Cara, 2 anos, por incrível que pareça, por ser um período que parece curto prazo, para muitos negócios realmente né? Mas, cara, eu não consigo nem imaginar, eu consigo, assim, sonhar alguns pontos onde a gente possivelmente vai chegar, porque a tecnologia dentro da inteligência artificial tem evoluído exponencialmente e as empresas que estão na vanguarda desse setor, elas estão muito mais hoje entregando novidades sem nem anunciar, nós vamos fazer e tal. Não, eles estão liberando, assim, tem novidade toda semana. Então, eu não consigo cravar onde que a gente vai estar, mas o fato é que, com certeza, vai existir possibilidades que hoje a gente nem imagina dentro, utilizando a IA, assim como há 2 anos atrás. Sim. A gente não imaginava que era possível implementar, por exemplo, 100% de um processo de um SDR com uma IA. A gente não imaginava que era possível, há meses atrás, uma IA atender uma ligação ou fazer uma ligação como se fosse um ser humano. Aí, há 3, 4 meses atrás, quando se começou a se tornar algo mais dentro do universo da tecnologia, o pessoal falando sobre isso, não se imaginava que ia estar tão humanizado como está hoje em abril de 2025. Com uma IA falando, com gírias em português, tendo palavreado nativo, assim, se você fazer uma integração de voz com a sua IA, botar ela para atender uma ligação, cara, você vai se surpreender o quão está sendo humanizado. Então, eu não consigo imaginar onde essa base que existe hoje vai nos levar. Mas eu sei que vai ser algo que vai nos permitir muitos novos negócios, como a gente falou anteriormente, muitas novas profissões dentro, com base nessas tecnologias que vão seguir evoluindo. E, cara, para encerrar, eu acho que agradeço pela oportunidade de estar aqui, da gente conversar, bater esse papo aí. Elogio a Tramontana pelos processos que muitos já estão automatizados, muita coisa. A Tramontana hoje é uma referência no seu segmento. O Eduardo está sempre na vanguarda dos processos, com o CRM, os processos de venda bem estabelecidos, já com IA implantada nos seus negócios. Então, cara, tenho muito a elogiar, agradeço muito a Deus pela tua vida. Tu é um cara Amém. Referência. Eu sei que Deus vai te levar mais longe aí do que tu imagina. Amém. E tenho certeza disso, cara. É um prazer estar perto de ti. Muito obrigado e
E é isso, cara. Muito Obrigado. obrigado pela presença. O prazer foi meu, que Deus nos abençoe. Uma hora a gente vai fazer um bate-papo aqui para mostrar a inteligência artificial na prática. Vamos, Esse vai ser legal, né? Vai, certeza. Vamos fazer isso, vamos combinar. Para vocês que assistiram esse episódio entre mim e o Henrique até o final, muito obrigado. Se você tiver curiosidade, interesse e querer conhecer um pouco mais todas as possibilidades que a inteligência artificial traz, o link, a descrição, o perfil do Henrique estará na nossa legenda e você pode bater um papo com ele e saber muito mais sobre um pouquinho do que ele trouxe aqui. Até mais, até o próximo podcast.